Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vão, meus queridos? Eu espero que todos estejam muito bem. Sou eu novamente aqui, ó, professor Agnello, trazendo essa videoaula para vocês. Galera, antes da aula, lembrando sempre, ó, lavando as mãos, né, colocando o álcool em gel, lembrando que nós estamos de quarentena, tá? Não estamos de férias. Então, evitar de sair de casa, mas se sair, sempre usar máscara para nos protegermos. Lembrando que quanto mais a gente se proteger, mais rápido nós vamos voltar para a sala de aula. Tá ok, meus queridos? Vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Lembrando, ó, essa aula sobre estados absolutistas, do capítulo 6, eu vou dividir em duas aulas, tá? Nessa primeira aula, eu vou explicar o que é o absolutismo, suas características, e eu gostaria da leitura da página 110 a 113, e na outra aula eu vou explicar o absolutismo na França e na Inglaterra. Tá ok? Então a gente vai seguir aqui. Absolutismo, primeira parte. Agnello, o que é absolutismo? Gente, absolutismo ele é um termo onde todo o poder do reino é concentrado no rei. O rei manda em tudo. O rei tem domínio econômico, social, político, militar. Todos os segmentos do reino estão nas mãos do rei. Então, o que seria o absolutismo? É o poder concentrado na figura do rei. O rei pode tudo. O rei faz o que quiser. Lembrando que nós tivemos várias monarquias na Europa, mas tivemos aí quatro monarquias que realmente tiveram destaque: a monarquia na Inglaterra, na Espanha, na França e em Portugal. Né? Seriam os quatro principais países absolutistas que já existiram. Agnello, por que concentrar o poder na figura do rei? Por que o rei tem tanto poder? Gente, teve vários motivos para essa concentração de poder na figura do rei. Vários. Eu destaquei dois. Para mim, os dois que seriam o principal é o que é melhor explicado para vocês como sendo principais. Primeiro, é o combate às revoltas camponesas. Foi um motivo da centralização do poder no rei. Gente, as revoltas camponesas ocorreram no século XIV, lembra? Na crise do século XIV, onde a peste negra ela tomou conta na Europa, matando um terço da população, e muitos feudos afetados pela peste negra. O que aconteceu? Os servos queriam ir embora dos feudos, os senhores feudais começaram a impedir a saída desses servos. Então, o que ocorre? Os servos se revoltam contra os seus senhores, né? Contra os seus senhores feudais. E eles atacavam os castelos, matavam todos os membros da família do senhor, destruíam os castelos, botavam fogo e tudo mais. E aí o que acontece? Os senhores feudais perceberam que eles sozinhos, cada senhor feudal, não teria como deter essas revoltas. Então eles perceberam que tinham que se unir para acabar com essas revoltas camponesas. Mas aí unir o quê? Unir os exércitos. Só que aí tem o grande problema, quem vai ficar no comando? Cada senhor feudal dando seu exército particular para o comando de um só, esse seu feudal que recebesse esse comando mandaria em todo mundo. E todo mundo queria ter esse prestígio. Então, o que foi percebido? Né? Qual a conclusão que eles chegaram? Que eles dariam o comando do exército para a pessoa que representasse todos os senhores feudais. Essa pessoa era o rei, que existia, mas tinha um poder figurativo, né? Ele mandava muito. E aí, automaticamente, que o rei recebe o comando do exército, ele concentra o poder coercitivo, né? O poder da força na figura dele. E todo mundo fica subordinado a essa figura do rei. Ou seja, automaticamente que todo mundo concede seus exércitos para o rei, todo mundo jura fidelidade a esse rei. Então, automaticamente, o rei concentra o poder na figura dele. Então, isso foi basicamente um motivo político. Agora, a unificação da moeda foi um motivo econômico.
foi o quê? Um apoio que a burguesia deu à centralização de poder na figura do rei. Por quê? No período feudal, cada feudo tinha sua própria moeda. Quando tinha sua própria moeda. E aí ficaria muito difícil dos burgueses realizarem o processo de acumulação de moeda, ou seja, de ganhar dinheiro, de juntar fortuna. Então, o que eles perceberam? Que se todo o reino tivesse a mesma moeda, todos os burgueses, em qualquer local do reino, ele estaria juntando o mesmo dinheiro. Então, o que acontece? Eles apoiam essa centralização de poder na figura do rei, porque quando o reino se torna um só, sob a tutela de uma só pessoa, a moeda também é unificada. Ou seja, em qualquer parte do reino, eu estarei ganhando dinheiro e o mesmo dinheiro. Tá ok? Mas algumas ideias nos afirmam que o rei ele tinha toda essa doutrina, mas ele precisava de teorias, né, que chancelassem, teorias que falassem que aquela centralização de poder era correto, né? Daí surge o que a gente chama de filósofos absolutistas, ou seja, pensadores que criaram teorias para que fosse certo essa centralização de poder na figura do rei. O primeiro eu dividi em. Teve vários, gente, vários filósofos absolutistas. Eu peguei 4 filósofos, sendo que 2 têm teorias políticas e 2 têm teorias religiosas. O primeiro é Thomas Hobbes, que ele afirma que a ideia que ele defende é que o homem é o lobo do homem. O que significa o homem lobo do homem? Significa que só o homem pode destruir o próprio homem. E para o homem não se destruir, ele precisaria de um ponto que equilibrasse todos esses, ou seja, um ponto de controle para o homem não se destruir. E para Thomas Hobbes, esse ponto de controle, né, esse ponto de equilíbrio para não ocorrer a destruição humana seria o rei. E todo mundo tinha que ter a subordinação à figura do rei. O outro, nós já vimos ele até no Renascimento Cultural, é um camarada chamado Nicolau Maquiavel, né, aquelas ideias maquiavélicas no seu livro O Príncipe. No livro, eu botei uma ideia só. Não, eu botei as duas, agora que eu vi. Ele tinha 2 ideias principais para chancelar, né, para concordar com essa ideia do poder centralizado na figura do rei. O primeiro é que o rei tem que ser mais temido do que amado. Por quê? O rei tem que ser mais temido do que amado. Porque o cara que é temido, ele não é traído. Porque você teria medo das consequências da traição. O cara amado não. O cara amado você sabe que ele pode te perdoar. O cara que você tem medo por algum motivo, não perdoa. Então, o que? O rei tem que demonstrar ser mal para ser temido, para que as pessoas não pensem em nenhum momento trair a figura do rei. A outra teoria que ele defende, o Maquiavel, é que os fins justificam os meios, que é um absurdo. Os fins não justificam os meios. O que seria isso? Vamos dizer, eu quero dar um exemplo. Eu, Agnello, eu quero trazer paz para o meu reino. Mas para eu trazer paz para o meu reino, eu faço o meu povo passar fome, eu maltrato o meu povo, eu faço guerra, eu faço um montão de coisas erradas para chegar naquele objetivo que eu tinha. Ou seja, qual era o meu objetivo? A paz. Todas as coisas erradas que eu fiz, maldade, fome, guerra, maltratei o povo, são justificadas, né? São consideradas certas, porque eu tinha o objetivo de chegar àquele determinado ponto que eu queria. Isso significa fim justifica os meios. Quer dizer, se eu fizer uma coisa errada para chegar à conclusão de alguma coisa, seria certo. E não é. Os fins não justificam os meios. Tá ok?
Outro filósofo já na base religiosa é um camarada, um religioso chamado Jacques Bossuet. Ele defende a teoria do direito divino, que para mim é a teoria principal. Qual é a teoria do direito divino? É que o cara é rei não só pela escolha do povo. Ele é rei porque Deus escolheu ele para ser rei. Agnello, como assim? Realmente, o cara ele é uma escolha divina de Deus para ter a coroa. Mas, Agnello, o que faz com que o povo acredite que ele é escolhido por Deus? Muito simples. Lembra de que a igreja, no período medieval, ela é considerada mensageira direto de Deus? Ou seja, tudo que vem da igreja veio de Deus? Então a igreja ela não é questionada em nenhum momento? Isso é verdade. Agora, quem coroa o rei? O Papa, que é o símbolo maior da Igreja Católica. Sendo assim, para a visão do reino, quando o Papa coroa alguém para ser rei, é Deus chancelando aquela escolha do cara. Ou seja, no absolutismo, a visão do povo, se você está desobedecendo o rei, você automaticamente está desobedecendo a Deus. E desobedecer a Deus acontece o quê? Vai falar com o capiroto, vai lá nas profundezas. Eu acho que ninguém quer ir lá, né? Então ninguém desobedecer a Deus. Tá ok? E a gente entra agora na parte econômica do absolutismo, que é o que chama de mercantilismo, que é basicamente o controle do rei na economia, né? Controle e práticas do rei na economia. Temos algumas. Primeiro, o metalismo. O metalismo ele é a característica do mercantilismo, onde a riqueza ela é medida pela quantidade de moeda, quer dizer, a quantidade de metal precioso que esse país tem. Não é mais a quantidade de terras. Então, meu país pode ser menor, mas se ele tiver mais metal precioso, ele vai ser considerado muito mais rico do que outro país. Essa prática é chamada de metalismo. Galera, presta atenção. Ela é a mais fácil, mas todas as outras práticas mercantilistas, elas vão ser criadas para chegar no metalismo, ou seja, para acumular dinheiro. A segunda prática é o protecionismo alfandegário. E aí eu fiz esse esqueminha para explicar a vocês aqui. O que é o protecionismo alfandegário? São postos e taxas criadas para produtos estrangeiros. Agnello, mas por quê? Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos um país qualquer que eu apelidei esse país, né, dando o nome dele de Agnellolândia. É o meu país. Na Agnellolândia, as canetas são vendidas a R$ 1, correto? Mas as canetas vendidas, né, as canetas de outros países que vão ser vendidas aqui, se elas entrarem aqui, elas vão custar 50 centavos. Ou seja, se ela entrar custando 50 centavos, você não vai comprar a minha caneta de R$ 1 feita aqui, você vai comprar mais barata. Certo? Então, queridos, o que acontece? Eu crio impostos e taxas em cima desse produto estrangeiro para esse produto ficar mais caro do que o meu. Eu cobro R$ 1 de imposto para essa caneta de 50 centavos. Ou seja, ela entra custando no meu país R$ 1,50. Tu vai comprar de R$ 1 de R$ 1,50. Claro que tu vai comprar de R$ 1. Ou seja, tu vai comprar a caneta que vai ser o quê? Feita no próprio país. Ou seja, o dinheiro não sai do país. O dinheiro continua aqui. Se eu comprar a caneta de 50 centavos, o dinheiro está saindo do meu país. Ou seja, se está saindo dinheiro do meu país, saindo metal precioso dele, eu estou ficando mais pobre. Tá ok? Então, isso é o protecionismo alfandegário. É a criação de taxas para encarecer os produtos estrangeiros para que eles não sejam comprados no meu país e para que o dinheiro não saia do meu país. O segundo, nós temos aí ó, a complementação do primeiro, que é a balança comercial favorável. Aí dei um exemplo aqui de uma balança comercial favorável. Ou seja, eu tenho que manter as minhas exportações
maiores que as minhas importações. O que isso quer dizer, Agnello? Ou seja, eu tenho que vender mais e comprar menos. Por quê? Porque quando eu vendo, presta atenção, quando eu estou vendendo, eu vou ser pago. Ou seja, se eu vendo, entra metal precioso no meu país. Se entra metal precioso, eu estou mais o quê? Mais rico. Agora, se eu compro, eu tenho que pagar. Se eu estou pagando, está saindo metal precioso do meu país. Se está saindo metal precioso, eu estou ficando mais pobre. Então, numa balança, eu tenho que manter as exportações maiores, né? No caso, seria mais pesadas que as importações. E está aqui, ó, vender mais, que vendendo entra metal, eu fico mais rico, comprar menos. Quer dizer, porque se eu estou comprando, está saindo metal, eu estou ficando mais pobre. Isso que é a balança comercial favorável. Intervencionismo estatal, ou seja, é o rei podendo intervir a qualquer momento na economia. Aguinaldo, como é que o rei intervém na economia? Gente, ele intervém da forma que ele achar melhor. Ele pode aumentar e diminuir juros na hora que ele quiser, aumentar e diminuir preços, pode proibir relações comerciais. Vamos dizer que o meu pai, Agnello Holândia, é inimigo de Portugal. O rei pode falar para mim, Agnello, eu não quero que tu comercialize com Portugal. Por quê? Porque ele é meu inimigo. Pode fazer isso. Então, intervencionismo vem de intervenção, né? Intervenção estatal é a intervenção do rei na economia e no comércio. Ele faz as decisões que ele quiser. E, por último, o exclusivismo comércio colonial, ou seja, a busca de colônias para buscar riquezas para o meu país. Matéria-prima, metal precioso. E essas colônias eu crio o que eu chamo de pacto colonial, que a gente vai ver mais aí. Pacto colonial é a obrigação que a colônia tem de comprar e vender somente para a metrópole, ou seja, para quem o colonizou. Então, Agnello, o que acontece? É uma forma de exploração o pacto colonial. Porque eu, colônia, vendo barato e acabo comprando muito caro. Por quê? Simples, eu só não posso comercializar com a minha metrópole, ou seja, eu só posso vender para ela e comprar dela. Se eu só posso vender para ela, ela acaba pagando o valor que ela quiser. Vamos dizer que eu tenho que vender um produto que custa R$ 1. Ela chega para mim e fala assim: eu vou pagar no teu produto 10 centavos. Mas que absurdo é! Se tu não vender para ele, tu vai vender para mais alguém, então você vai ter prejuízo, você acaba vendendo. Agora, um produto que custa R$ 1, eu quero comprar. Ele custa R$ 1, a metrópole me vende por 10. Porque se eu não comprar da metrópole, eu acabo não podendo comprar de ninguém, né? Isso é o pacto colonial. É a obrigação que a colônia tem de comprar e vender somente para a sua metrópole. Tá ok? Queridos, finaliza essa parte da aula aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim que eu tento esclarecer para vocês via e-mail. Tá ok? Desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Grande beijo, meu querido sétimo ano. Tchau, tchau.